Olá, meus queridos. Hoje nós temos um assunto bastante importante dentro da nossa experiência humana e que vai como um assunto complementar ao que tratamos em um vídeo de algum tempo atrás, onde nós falamos de masturbação masculina. E hoje é a vez das mulheres, pois nós vamos falar de masturbação feminina. Este é um tema um pouco mais vasto do que o que se apresenta para os homens, no caso da masturbação masculina, porque a masturbação feminina tem algumas peculiaridades e nós vamos tentar colocar de uma forma um pouco mais completa todas estas questões, todas estas peculiaridades ligadas à masturbação feminina. Então pode ser que este vídeo seja um pouco mais longo, ok? Vamos a ele. Bom, em princípio, a masturbação feminina difere da masturbação masculina pelo fato de que a mulher não excreta nenhum fluido vital, como no caso da ejaculação masculina, sendo que no caso da ejaculação masculina, o sêmen, o líquido seminal, é um líquido com uma potência muito grande, capaz de gerar um novo ser. No caso da mulher, o orgasmo feminino não produz a emissão de nenhum líquido vital. E nós entendemos por líquido vital um líquido capaz de gerar vida. E por esta razão, em tese, a ejaculação feminina ou o orgasmo feminino não produz nenhum tipo de queda energética. E por esta razão, as escrituras relacionadas ao Tantra, especialmente as escrituras tibetanas e as escrituras taoístas, nunca versaram nenhum malefício relacionado com a masturbação feminina. Porém, nós precisamos entender que existe uma correlação muito importante entre frequência, intensidade e ação psicológica e, além do mais, a utilização de acessórios para facilitar o orgasmo feminino. Então, por esta razão, este assunto da masturbação feminina precisa ser um pouco mais delongado para que nós possamos entender se o que nós estamos fazendo, e quando eu falo nós, estou me referindo às mulheres, está criando um equilíbrio ou está criando um desequilíbrio no seu sistema psicofisiológico, tá ok? Então vamos lá. Pois bem, geralmente as mulheres costumam ter o seu orgasmo não tão fácil quanto os homens. E é por isso que os homens se preocupam com ejaculação precoce. E dificilmente você vai ver uma mulher reclamando de orgasmo precoce, ok? Dificilmente. Porque na natureza, a ejaculação precoce já foi concebida no código do DNA do cérebro reptiliano do homem, ok? Porque em condições normais, na floresta, sob condições naturais, na adversidade, onde se encontrava o homem numa condição primitiva, o que era mais importante é que ele tivesse ereção rápida e que ele tivesse uma penetração rápida e uma ejaculação rápida para garantir a proliferação da espécie. Então, no caso do homem, este já é um código que está já no processo da formação do cérebro reptiliano. E para a mulher não foi criado nenhum projeto de orgasmo, a mulher não foi projetada dentro de um processo da espécie para ter orgasmo. E é por isso que é alguma coisa que muitas mulheres precisam ser conquistadas. É claro que o órgão genital feminino, vagina, vulva e todas as peculiaridades do sistema fisiológico, era necessário que tivesse duas coisas. Primeiro, sob condições de cio, tivesse lubrificação e que ela pudesse sentir algum prazer, pois a natureza, a espécie, precisava garantir um prazer, ou seja, um presente em função de uma necessidade da própria espécie. E daí que vem o prazer feminino, mas não necessariamente o orgasmo, ok? Então o orgasmo passou a ser alguma coisa muito buscada, especialmente encontrada na maior parte das revistas femininas, que até algum tempo eu sempre via nas capas, tipo Orgasmo Secreto, Orgasmo em 10 Passos, os 10 truques para o orgasmo supremo, sei lá. As revistas femininas contemporâneas sempre tiveram uma exploração deste tema. Por quê? Porque um contingente muito grande de mulheres tem dificuldade em chegar no orgasmo e a maioria delas tem dificuldade em chegar ao orgasmo
por uma simples questão anatômica, fisiológica, onde que só através da penetração do pênis, no caso, ou de qualquer outra coisa, isto não é possível. Então nós precisamos ir por partes, porque existem tipologias diferentes de mulheres e processos psicológicos diferentes de mulheres, bem como a utilização ou não utilização de elementos que são os seus brinquedinhos de estimulação que podem levar a mulher a um orgasmo mais fácil. Então vocês que estão me ouvindo, vocês que são do gênero feminino e você que é do gênero masculino, tanto faz aqui, terão que ter paciência em me ouvir um pouquinho mais a respeito disso tudo, tá ok? Vamos lá. Pois bem, o orgasmo é produzido na mente. Tá, okay? O orgasmo é produzido na mente. Logo, no universo feminino, existem duas questões fundamentais para que esse orgasmo seja produzido, que significa confiança e entrega. Né? Mulheres que têm um histórico de trauma, e esse histórico de trauma pode ser um histórico de trauma pessoal, ou um histórico de trauma que vem de sua mãe, né? Ou um histórico de um trauma coletivo, que ela nem sabe de onde vem, ela tem uma precaução contra homens. Ela já tem uma precaução, um pé atrás contra tudo, de modo que ela se torna uma pessoa extremamente controladora. Esta mulher que tem uma natureza mais controladora e por isso ela tem uma natureza psicológica rígida, ela vai ter uma contenção energética maior, ou seja, ela vai precisar de muito mais estímulo para que ela consiga atingir um orgasmo. Então o problema dela vai ser resolvido na sua vagina? Não, vai ser resolvido na sua mente, ok? Porque o que dá um impulso orgástico, o que dá o gatilho orgástico é a mente. E nestas pessoas, o limiar orgástico é muito alto, ou seja, precisa de uma estimulação muito maior para se produzir um mesmo orgasmo que uma mulher sem estes bloqueios psicológicos ou em uma condição de muita confiança no fluxo e no processo da vida atingiria em poucos segundos, ok? Então, este conjunto de mulheres que tem dificuldade em enxergar o orgasmo, elas costumam utilizar acessórios para que este orgasmo seja produzido de uma forma mais rápida. Então, muitas delas utilizam um vibrador. Qual é o problema de utilizar um vibrador? Teoricamente nenhum. O grande problema é que se esta mulher não tiver consciência de que o que produz o orgasmo nela é um estado mental e não um estado vaginal, não um estado fisiológico, né? Ela vai ter uma tendência a ou congelar a altura do gatilho orgásmico ou então, nos casos piores, aumentar a altura do gatilho orgástico. Isso significa que com o passar do tempo ela vai precisar de uma velocidade maior no seu vibradorzinho. Ou então ela vai ter que trocar o modelo do seu vibrador, pois antes ela tinha um vibradorzinho que só dava uma vibradazinha assim básica. Depois ela vai precisar comprar um que tem 3 velocidades, depois ela vai comprar um que tem 3 velocidades e dá umas chupadinhas e outro que dá umas lambidinhas, existe de tudo nisso aí. E parece que eu estou falando brincando, mas eu não estou com nenhuma brincadeira aqui, porque ela vai ter o gatilho orgásmico, a altura do gatilho orgásmico aumentado. Então ela vai ter que ter um estímulo maior para chegar na mesma sensação. O grande problema é que se esta mulher tiver uma natureza rígida, ou seja, se ela tiver um complexo psicológico com raiva de homem, ela vai criar aquilo que nós chamamos de visão diafragmática. Ou seja, ela da cintura para baixo é uma e da cintura para baixo é outra. Ela vai continuar tendo o mesmo padrão mental, ela vai ter o mesmo padrão comportamental, mas ela vai tratar da cintura para baixo como uma divisão autônoma, como uma divisão mecânica e simplesmente vai buscar orgasmos mecânicos. E esses orgasmos mecânicos são produzidos pelos elementos de estímulo externo. Parece que está complicado aqui, mas não está nada complicado, ok? Pare, respire e vamos continuar na nossa questão. Se a mulher que usa o vibrador está usando este vibrador, mas está consciente de que o orgasmo é produzido no seu cérebro, e este orgasmo é tão mais intenso, tão mais fácil, tão mais rápido, na medida em que ela relaxa o corpo inteiro, porque não é só o seu clitóris, é o corpo inteiro. E ela psicologicamente se encontra numa sensação e de uma percepção de segurança, esse vai perceber que o seu gatilho orgásmico baixa. Ou seja, ela vai precisar de um estímulo muito menor para chegar a esse orgasmo. Algumas vezes acontece que uma mulher que nunca atingiu um orgasmo, por exemplo, sem a ajuda de estímulos normais assim, ou com penetração, com um determinado companheiro ou um homem, ela atinge um orgasmo que ela não atingia antes. Isso é porque existiu relaxamento e entrega. E relaxamento e entrega não é uma questão racional, é uma questão que vem do campo anímico. Ou seja,
quando a mulher começa a perceber que existe uma ligação entre a sua vagina e o seu coração, ela está no caminho certo, ok? Então, a masturbação utilizando instrumentos e acessórios é ruim ou é bom? Depende do grau de consciência da mulher, pois se ela ficar só no processo da estimulação mecânica, ela vai estar cada vez mais chutando para cima o seu gatilho orgásmico e com o decorrer do tempo ela vai precisar de um estímulo maior para produzir as mesmas sensações, porque ela vai estar produzindo dentro dela o princípio da anestesia, ok? Ela vai tirando a sensibilidade e aí ela vai precisar ter sempre estímulos maiores. Porém, na mulher que começa a ter a consciência de que o seu estado orgásmico, a qualidade do seu orgasmo, a intensidade ou mesmo como ele acontece, tem um componente emocional e que está relacionado a uma empatia profunda que ela sente com o parceiro, ela começa a criar essa conexão de genitais com o seu coração. Então esta não tem problema. Entenderam como não dá para a gente colocar dentro do mesmo balaio todas as mulheres e dizer se aquilo é certo ou é errado? Depende muito, ok? Uma outra coisa bastante interessante de nós entendermos é que os indianos acreditam, especialmente os indianos de linha tântrica, não dá para generalizar indiano, estou falando dos indianos tântricos, acreditam que os líquidos liberados das secreções da mulher, algumas em uma quantidade bastante abundante, são chamados de amrita. E amrita significa como elixir da imortalidade. E é sabido dentro de algumas clãs específicas, de alguns círculos mais herméticos, que estes fluidos do feminino têm poderes mágicos. E estes poderes mágicos, eles são obtidos naquela mulher em que tem uma produção abundante destes líquidos quando ela está sintonizada com o coração, ok? Então, no caso da mulher, existe uma particularidade de conexão com vagina-coração. É estabelecido um círculo energético entre coração e vagina, de modo que o autoconhecimento pode ser obtido através de uma meditação sexual. Então, a masturbação da mulher, quando corretamente conduzida, pode levar esta mulher a uma diminuição da altura do gatilho orgásmico. E diminuindo a altura do gatilho orgásmico, chegará o momento da vida dela em que ela não precisará de mais acessório algum. Em que ela, tendo diminuído o gatilho orgásmico, basta com que ela se toque em pouco tempo, em poucos minutos, para que ela atinja uma condição de um clímax. E também quando ela está com um homem que ela tem uma empatia, e essa empatia é uma empatia profunda, o seu orgasmo acontece de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil. A partir desse momento, a mulher se torna uma mulher multiorgásmica, onde ela atinge este orgasmo mesmo sem que ela precise de nenhum estímulo, pois em um estado de entrega maior, e essa entrega significa um alcance mais profundo nas estruturas mais intensas do feminino, permite com que essa mulher entre em um processo de supraconsciência somente através do seu orgasmo. Puxa vida, não dá pra ir. Tá muito complicado. Não é aqui que está muito complicado, é que as mulheres são muito complicadas. Porque a complicação da mulher envolve ritmos lunares, ritmos hormonais e estados psíquicos. Em função de tudo isso é que nós precisamos ressignificar e explicar todas essas particularidades no orgasmo feminino. Então, a masturbação feminina é válida ou não? Ultra válida, desde que ela seja feita com consciência. Tá ok? O uso dos vibradores começou no final do século XIX, quando os médicos utilizavam essas técnicas de masturbação com aparelhinhos vibratórios para a cura da histeria. Os médicos acreditavam que a histeria feminina era produzida pela falta de orgasmo. Então, através dessas maquininhas, para não dar tendinite, eles levavam a mulher ao estado orgásmico para a eliminação daquilo que eles, naquela época, chamavam-se histeria. Então, os vibradores cresceram e se desenvolveram dentro de um panorama médico. Então, a masturbação feminina saudável é aquela que ela faz com consciência, não por fuga, e ela realmente está conectada com o seu corpo. Então, sugiro que a mulher, ao invés de tocar somente a sua vagina, mas que faça automassagem em toda a extensão do seu corpo, faça algumas respirações profundas, entre em contato com seus sentimentos, com suas sensações, faça massagem nas regiões sensíveis de seu corpo, como por exemplo, planta dos pés, palma das mãos, pavilhão auricular, porque estas zonas reflexas, elas acabam relaxando toda a extensão
corporal e aí depois faça a sua masturbação manual ou usando algum aparelho. Pois assim fazendo, ela terá a garantia de que ela não vai estar chutando lá para cima o gatilho orgásmico e permitindo com que aqueles seus momentos mais íntimos seja um momento de prazer e de autoconhecimento também, sem que elas dividam a sua psique em a parte anímica, emocional e a parte fisiológica, que é simplesmente movida por impulsos mecânicos, ok? Parece complicado, mas é simples. Se você não entendeu, assista de novo esse vídeo, porque nós demos chaves muito importantes para a compreensão do orgasmo feminino. Ou seja, é bom ou ruim, depende de como você usa, tá ok? No caso do homem, sempre é prejudicial a ejaculação. Sempre, sempre, sempre é prejudicial a ejaculação, mas isso não deve ser uma preocupação no sentido de ser combatida. Isso é contornado e é conquistado através da consciência. E no caso da mulher, a mesma coisa, ou seja, a prática da masturbação pode ser uma coisa muito efetiva e feliz. É super recomendado o uso de vibradores, por exemplo, para aquelas mulheres que nunca atingiram o orgasmo. Pois uma vez que elas atingem o orgasmo através de um estímulo externo mecânico, elas criam uma sinapse no seu cérebro através da qual, pela sua vontade própria, com o tempo, sem uso de vibradores, elas conseguem a mesma sensação e vão construir uma ponte onde, através de um contato normal com o seu parceiro, elas atingem esse mesmo ponto. Tá ok? Então existe muitas coisas para nós discutirmos a esse respeito e ainda eu vou dar alguns exercícios nos meus próximos vídeos para as mulheres que têm dificuldade em conseguir um orgasmo, de como conseguir um orgasmo com ou sem parceiro, de modo a que esta sensação, a sensação orgásmica, seja ao mesmo tempo prazerosa para o corpo físico, mas crie uma nutrição para a alma também. Então, tem continuação nesse vídeo, me aguardem. Era isso, espero que tenham gostado. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e dê uma força para que outras pessoas assistam a esse vídeo. Se quiser, compartilhe e em breve nós vamos ter novidades mais sobre esse assunto. Até!